Bruno, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. É um privilégio ter-te aqui no 00. Tens uma carreira muito bonita, momentos inesquecíveis. Vamos falar sobre tudo isso. Mas vamos começar pelo princípio, como costumamos dizer, pelo Brasil. Nasces em Santos, numa casa de futebol. O teu pai, para quem não sabe, foi um grande futebolista. Ou seja, o futebol cercou-te desde cedo. Oi, Pedro. Boa tarde. Para mim dizer que é um prazer estar aqui com você, falar para o 00 também. É um prazer ainda maior, porque eu sempre acompanhei também e sempre foi uma referência na minha carreira. Muito obrigado. Sim, começar pela infância, né? Onde tudo começou, é uma vida, uma casa que inspirava já desporto, não só futebol, porque minha mãe praticava tênis também, de uma forma amador também, mas era esse ambiente que se respirava em casa. Exercícios, futebol, ginástica, enfim. Esse foi o ambiente que eu cresci. E herdei também, né, algumas coisas do meu pai, que no final da carreira já me levava para os balneários, já me levava para conhecer o ambiente. Muito bom. E os jogos que meu pai fazia, já depois de ter terminado, jogos, a gente chama de várzea lá no Brasil, que são jogos festivos, jogos mais amigáveis, enfim. E cresci nesse ambiente. Então, para mim, foi fácil aprender a jogar futebol, aprender a praticar desporto. Foi sempre muito tranquilo, foi normal. Natural, não é? Natural. De uma forma natural as coisas foram acontecendo. E penso que meus irmãos também tiveram essa vivência e também cresceram nesse ambiente e depois arrastaram isso para o resto das suas vidas. Como é que era crescer em Santos? É uma zona muito bonita, junto ao mar? Boa pergunta. Santos é uma zona muito propícia para o desporto, né? Temos a praia, é uma cidade que na sua base é plana, então proporciona não só para jogar futebol, mas também o pessoal do atletismo, triatletas, aproveitam o mar, a estrada e as pistas de corrida para praticar desporto. Na época em que eu cresci, existiam os clubes da cidade. E cada clube tinha seu campo, tinha piscina, tinha quadras, enfim. Condições muito boas, né? Condições muito boas. Depois de um tempo, com a descoberta do pré-sal, que é uma mais-valia, que foi uma mais-valia para as petrolíferas e para a cidade também, em termos econômicos, os clubes foram substituídos por prédios, por novas habitações, com a introdução de quadras esportivas e tudo, mas já se tornou mais privado e diferente da época que eu vivi lá. Pronto. E a partir daí, a minha infância foi assim, nos clubes, na praia, mas sempre a jogar futebol, sempre a praticar desporto. E Santos é assim, uma cidade que, além do clima ser muito propício para a prática de desporto, é uma cidade que respira também essa atmosfera de exercício. Exercício físico. E a escola, onde é que ficou no meio disso tudo? Conseguiste levar os estudos até tarde ou bem cedo disseste aos teus pais, pai, o meu caminho é este? Não, todo mundo pensa que eu era mau aluno. Não é isso, não. É claro que as minhas notas de educação física sobressaíam das outras, mas sempre consegui manter uma média de notas adequadas para poder cumprir ali as metas da escola. Assim. E os teus irmãos? O Júnior conhecemos bem e tens também uma irmã. Sim, tem uma irmã, na verdade ela que começou a jogar futebol primeiro, só que ela não se adaptou muito ao ambiente e na época ainda era diferente. Era diferente, era uma novidade também. Não está igual hoje, que o futebol evolui muito, o futebol feminino, eu digo, evoluiu muito e já está assim, a chegar a alguns passos aí perto do futebol masculino de uma forma geral. Mas a minha irmã começou, desistiu do futebol, continuou praticando outros desportos, natação, enfim. E o meu irmão era o que me fazia companhia, né? Jogávamos juntos, muitas vezes em casa. E ele pelo menos é o que ele fala, que teve meu pai como professor e também aprendeu muito
né, comigo, com o que viu também, me vendo jogar, enfim, também conseguiu ter essas duas referências para ele. Uhum. Nessa altura, os filhos do Sr. Aloísio tinham algum ídolo, além do pai, imagino, claro, mas olhavam para a seleção do Brasil, havia algum nome que se destacava? Ah, sim, sem dúvida. Eu era ainda da época dos pôster, né? No meu quarto tinha muito pôster, né, de jogador. Os meus ídolos no Brasil, numa altura, foi o Romário e o Edmundo. Uhum. Para mim eram atacantes, eram os que faziam a diferença. E eu gostava muito. Depois surgiu o Ronaldo também, o Fenômeno. Uhum. Um jogador que é o fenômeno, né? O fenômeno é diferente de tudo. Foi um furacão nos anos 90 e foi o meu ídolo, foi a minha referência e onde eu queria chegar, né? O Ronaldo, ele foi cedo para a seleção, ele foi um jogador que por onde passou fez muito gols e esse era o meu ídolo de infância. Claro que meu irmão também tinha alguns ídolos parecidos, a gente colecionava aqueles pôster no quarto e tinha muitos jogadores aqui da Europa também. Batistuta, tinha pôster do Rui Costa, se eu não me engano também do Sérgio Conceição, na época jogou na Lazio, enfim. Tinha assim um misto de jogadores, não só do Brasil, mas muito engraçado giro. Que já tinha assim alguns jogadores da Europa e que eram referências para a gente também. O Bruno, falaste aí do Ronaldo Fenómeno, se calhar então começamos aqui por esta camisola antes do Santos. Essa aqui. Para que fales um bocadinho, e a pergunta é muito simples, o que é que te vem à cabeça quando pegas nesta camisola e olhas para ela, tão bonita? Na verdade, essa camisola para mim representa muita coisa, porque e também está muito associada com essa do Santos. Eu não posso falar Tens de falar das duas, eu tenho que falar das Vamos duas, porque o Santos, depois eu também não posso esquecer do clube que eu comecei, que é o clube da cidade, que se chama Associação Atlética Portuária de Santos, que foi o clube onde eu iniciei o futebol. Foi no futsal. Que idade tinhas na altura? Aí tinha 5 anos. 5 anos. Iniciei nas escolinhas, depois comecei a participar dos campeonatos de futsal. Muito bem. E depois fui até o Santos, mas muito por causa da base que eu tive no Portuário, que foi excelente também. Bons treinadores, boa estrutura. Importante mencionar isso. O Portuário era um clube, um desses clubes que eu falei, ainda Sim. existe, mas já não está com a mesma estrutura. Mas era um clube muito grande, se eu não me engano são 10 metros quadrados, tinha de tudo. Condições excelentes. Condições excelentes, campo oficial, um campo com medidas oficiais, quadras, enfim, era um pavilhão, era um clube muito completo. E foi o Portuário que me levou a poder fazer o teste, né? Eu fiz peneira, eu mais 2 autocarros de miúdos. Tive que passar por essa experiência. Mas encarei, fiz o teste, fui bem nos treinos e acabei por ficar na equipe do Santos. Que idade tinhas quando trocas de clube lá na tua cidade? Aí já estava com 12. 12, ok. 12 anos por aí. E aí fui para o Santos, fiz a minha formação lá, fiz o infantil, fiz o juvenil. Quando eu estava... Não, no infantil, No infantil, fiz um... Foi um jogo também engraçado, porque o treinador falou assim pra gente. Amanhã vocês vão ter um jogo amigável e vai estar lá alguém da seleção brasileira a observar vocês no jogo. Então, joguem tranquilos, desfrutem do jogo, mas com calma, não sei o quê. O coração começou logo a bater, imagina. Vai ter um jogo antes, que é a Portuguesa contra o Palmeiras, depois Santos e Juventus fazem o jogo. E desses 2 jogos, o selecionador nacional vai levar alguns miúdos para ser convocado para a seleção. Tá bem. Acho que metade da equipe, 90% da equipe não dormiu, porque é o sonho, né? Claro que sim, todo garoto que começa no futebol. Um país tão grande, uma seleção tão grande. Um país enorme, e por isso que eu digo que a seleção representa muito. Representou muito porque eu fui o único jogador convocado do Santos. Nesse jogo eu fiz 3 gols. Aí está. Foi muito importante para o resto, para a continuação da minha carreira. Foi o primeiro passo, assim, que eu digo, de um grande futuro, né? Sentiste que de facto era esse o caminho? Sim, senti. E eu gostava do desafio. Eu nunca, tipo assim, eu sou um pouco, não sei se é pela posição, eu sou muito frio, assim. Eu sempre gostei de bater pênalti decisivo, eu sempre gostei de assumir a responsabilidade. Mesmo sabendo que pode também não correr tão bem, mas eu nunca olhei para
Para a possibilidade de falhar. Sempre olhei para que ia dar certo, tudo ia dar certo, enfim. E era só uma questão de assumir, tentar. E na seleção foi lindo, porque eu fui convocado, comecei a jogar, fui convocado várias vezes. O último jogador a ser convocado no clube também tinha sido há muito tempo atrás. Eu acho que isso também ajudou também o Santos a colocar os miúdos de novo na rota da seleção. Sim. E a melhorar também a formação do Santos. Por isso é que eu digo... As duas estão mesmo muito ligadas. Estão muito ligadas, estão muito ligadas. Uma me ajudou a chegar lá, a outra também me ajudou a ter um status na formação que foi importante. Me ajudou a chegar no profissional, na equipe profissional do Santos. Claro que com muito trabalho e com muito rigor sempre. Duas camisolas muito bonitas. Bruno, diz-me uma coisa, quando pegas nesta camisola também temos que falar de outros nomes, Diego, Robinho, Elano, uma geração maravilhosa no Santos. Que memórias tens desses monstrinhos sagrados? Na verdade, crescemos ali praticamente juntos, né? O Robinho foi um amigo de infância que vivia na minha casa, vivia na casa dele, a gente andava pela rua juntos, andava de autocarro para poder treinar e voltava. Às vezes meu pai dava uma boleia para ele, minha mãe, enfim. Passamos mesmo uma infância quase juntos, por causa do futebol. Era quase mais um irmão, então? Era mais um irmão, sem dúvida. Era mais um irmão e o Diego foi diferente. O Diego veio de uma outra cidade e também chegou em Santos. Penso que também tivemos juntos na seleção. O Diego também foi convocado nessa época e foi também um irmão que cresceu ali e todos com a mesma ambição, né, de chegar na equipe principal do Santos e jogar. E quando foi em 2002, a gente estava nos juniores e os jogadores têm a Copa São Paulo de futebol júnior e eles fizeram uma boa Copa São Paulo. Eu não fiz tanto, não joguei tanto nessa época e eles subiram primeiro que eu para a seleção, para a equipe principal do Santos. Mas logo depois, 2 meses, eu também integrei o plantel do Santos e aí a gente voltou a se reencontrar lá no Santos e fizemos um excelente ano, principalmente eles que jogaram mais, sem dúvida, que puderam desfrutar e jogar mais tempo, foram campeões e levaram o Santos a um título também que há 20 anos, 19 anos o Santos não ganhava. Mas foi muito prazeroso fazer parte daquele plantel, foi um aprendizado grande também, que também me valorizou para poder também depois chegar aqui na Europa, no Futebol Clube do Porto. Antes falamos sobre a tua chegada à Europa. Aqui em Portugal, quando se fala do Santos e da Vila Belmiro, fala-se também muito do Rei Pelé. Ainda se sente essa herança do Pelé no clube? Ainda há aquele peso de estou a jogar no clube do Pelé? Sim, penso que sim. O Pelé, acho que para o Santista vai ser eterno por tudo aquilo que ele fez. Eu escuto falar do Pelé realmente desde que nasci, sim. Tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes. É um senhor do esporte, né? É uma lenda, uma pessoa que é uma presença ilustre. Ele, sem dúvida, mudou uma geração, né? Quem assistiu ele jogar. Eu não assisti, mas sempre perguntava para meu pai, sempre conversava e meu pai falava maravilhas dele. Uma vez fomos assistir o filme do Pelé também, juntos em São Paulo, eu e meu pai. E meu pai sempre realmente confirmou que o Pelé era fora de série, fazia tudo mesmo, desde marcar golos fantásticos, finalização. Ele disse que era um jogador muito completo, um jogador que fisicamente era muito forte, isso, meu pai diz mesmo. Muito mais forte que os outros. É isso, já um jogador moderno para a altura, moderno para a altura, e naquelas condições, né? Porque sim. A preparação não tinha nada a ver, não é? Sim. E depois as lesões, quando apareciam também... Sim, por bem e por mal. Claro que hoje é um pouquinho diferente, né? O futebol evoluiu também. Claro. As defesas, a própria organização das equipes dificultam mais, mas cada um no seu tempo, né? Acho que o Pelé marcou uma época e isso ninguém pode tirar dele. Sem dúvida. Bruno, e depois a minha grande dúvida é como é que o Porto te descobre? Como é que tu, tão jovem, com 18 anos, talvez 19 quase, como é que és descoberto pelo Porto? Como é que soubeste disso? Sim, por causa da seleção também. Do Mundial de Sub-17? Sim, do Mundial, e o Porto sempre muito atento. A minha saída do Santos foi também
um pouco por isso, pela irregularidade de um contrato que eu tinha, e o Porto também aproveitou a oportunidade para poder me fazer uma proposta, e como eu poderia sair, eu com muita, como é que eu vou dizer, eu ainda tinha esperança de voltar a jogar no Santos, porque nessa minha nessa passagem pelo Santos eu não joguei muito na equipe principal. Estava a começar a dar os passos e poderia jogar. Mas, enfim, sabe, também a carreira de jogador é uma carreira curta, claro, né? Sim. E quando se aparece um clube como o Futebol Clube do Porto, no radar, e tinha outros clubes também, eu cheguei até a viajar para a Suíça, porque a Juventus também estava interessada, e eu fui conhecer o clube que, depois de assinar pela Juventus, eu ia ficar emprestado. Que era o Young Boys. Young Boys. Mas o Porto tinha um projeto para mim fantástico, e quando eu ouvi, eu fiquei balançado, e na verdade eu queria mesmo era jogar na Juventus, porque eu gostava muito do futebol italiano, só que o Porto foi muito conciso no que queria e o que tinha para mim. Convenceu. Convenceu-me, e também pensei em outros detalhes que poderiam me ajudar muito, que era a adaptação aqui. Claro que sim. Por ser um país que fala a mesma língua que o Brasil, e também tem muitas, a cultura ser mais parecida, enfim. Acabei assinando no Futebol Clube do Porto, e muito bem. E quando chegas cá, em 2013, o que é que encontras no Porto? Para já, uma equipa que tinha acabado de ganhar a Taça UEFA, portanto uma equipa ganhadora, um balneário cheio de monstros sagrados do Porto. Não intimidou um menino que vinha do Brasil? Sim, mas antes de chegar no balneário eu tenho algumas histórias. Então vamos a isso, Bruno. Primeiro fui conhecer o Mourinho. O Mourinho, tivemos um primeiro encontro em Setúbal. Em Setúbal? Em Setúbal, em que eu fui conhecer o Mourinho, e o Mourinho foi... Mais uma vez foi 5 estrelas. O Mourinho tinha acabado de ganhar o campeonato, tudo. Taça UEFA, Taça de Portugal. Tudo. E ele, de uma simplicidade tremenda, perguntou se eu queria pastel de nata. Eu nem sabia direito o que era pastel de nata, café e tal. Foi lá, serviu meu pai, trouxe as coisas, e a gente ficou assim, foda-se. Já tinhas ouvido falar dele ou não? Já pelos títulos, mas não muito tempo atrás. Claro, ele estava a começar também. Sim. Ele também estava a começar isso. E numa simplicidade, numa abertura para poder falar. Falei, foi muito legal a abordagem dele e tudo. Depois, consequentemente, fomos jantar com o presidente Pinto da Costa. E nesse jantar, no restaurante, as pessoas saíam da mesa para pedir autógrafo pro presidente. Isso no Brasil não é muito comum. Isso não é, para mim foi assim. Os dirigentes não são ídolos no Brasil, não. Os dirigentes, nem presidentes, raramente são ídolos. E eu percebi que havia um respeito, uma admiração dos adeptos do Porto pela pessoa, pela figura do presidente. E aquilo já me deixou muito otimista com relação ao meu futuro. Portanto, depois de conheces o José Mourinho e o Pinto da Costa, sentiste que era mesmo o passo certo? Sim, sem dúvida. Senti que ali as pessoas eram muito sérias e eram vencedoras. E por isso também que eu assinei o contrato com muita confiança. O José Mourinho, o que é que ele te tinha reservado? Ou seja, qual é que era o plano para ti? Também tenho história com o José Mourinho. Vamos a isso. Então, o José Mourinho, o Mr. Mourinho, né? O Mr. Mourinho, para já dizer que ele, agora já estou numa outra fase da minha vida, na minha carreira, foi de longe, sem dúvida, o melhor treinador. E depois dizer que ele, o que ele tinha para mim, então, uma vez recebi uma chamada por telefone de um jornalista, e naquela inocência, assim, né, de querer também atender as pessoas. Sim. Falei. E no Brasil, às vezes, o controle com relação à imprensa é menor no Brasil. É menor. Na altura era menor. Estava mais à vontade. Hoje acho que já está mais controlado, né, aquilo que se pode dizer ou não.
Pronto, enfim, resumindo, eu falei, aí no dia seguinte, os jornais todos, páginas e páginas, aí cheguei no treino, o adjunto na época era o Brito, né? Valdemar Brito. Bruno, o mister quer falar contigo. E eu falei, e quando eu falo assim, não deve ser coisa boa. Já fiz as neiras, né? Fui lá e tal, aí ele pegou o jornal, jogou assim na mesa, tão miúdo, que isso, pá, não sei o que. Aí eu falei, eu atendi um jornalista, não quis ser mal educado e acabei, isso não pode ser, pá, isso não pode ser, eu quero te lançar, mas é aos poucos e não quero que chamem muita responsabilidade para cima de ti, temos um projeto contigo e tal, para integrar aos poucos a equipe e tal, agora o que eu vou fazer? Aí eu falei, peço desculpa, não foi minha intenção, tal, enfim, e aí acabou por me orientar nesse sentido, dizer que não era bem dessa forma que eu deveria entrar no Porto, claro que sim. E tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem, para pedir permissão também para o clube, porque existiam essas regras aqui e era diferente do Brasil. Portanto, ele não era implacável, digamos assim, ele chamou-te à razão, mas não te afastou da equipa? Não era implacável, acredito que também se fosse preciso, se fosse alguma situação mais grave, ele também, claro que ia tomar as devidas providências, mas nesse momento foi uma conversa, uma orientação e a partir daí foi tudo tranquilo. Bruno, não sei se tens mais alguma história boa que possas contar sobre o José Mourinho, mas antes disso, o que é que fazia dele de facto especial? Porque nós sabemos que ele era diferente na altura e os títulos falam por si, mesmo a forma como ele comunicava connosco, com a imprensa, é um homem diferente. O que é que tu vias no dia-a-dia? De facto um tipo especial? O Mourinho, na minha opinião, a principal característica dele é antecipação. Ele já pensa em tudo antes. O Mourinho é um indivíduo que está sempre muito bem preparado para aquilo que possa vir surgir, tanto nos jogos como também nas entrevistas, em qualquer conversa. Eu penso que esse é a principal característica e característica dele e o que difere dele dos outros treinadores, enfim, das outras pessoas. No balneário, apanhaste Vítor Bahia, Jorge Costa, Costinha. Quem é que era o chefe da banda, digamos assim? Ali a hierarquia era forte. Ali, para já, era um grupo assim, que já vinha de uma conquista. Exatamente. Né? Era um grupo unido e um grupo com jogadores que já eram praticamente vedetos, né? Jogadores de seleção internacionais. Eu penso que a principal figura mais respeitada era o Jorge Costa. A liderança, né? Digamos assim, que podemos dizer da liderança do grupo, era entregue ao Jorge Costa. Depois tinham figuras que eram fantásticas. O Vítor Bahia era um cara que muito sereno, penso que muito líder também, mas de outra forma. De outra forma, sim. Também o Deco, o Delay, Costinha, Maniche, elementos que também tinham a sua liderança, mas cada um com o seu estilo, né? Cada um com a sua forma e fazia desse grupo muito forte. Eu acho que nesse grupo a gente pôde constatar que até os jogadores que não jogaram tanto estavam felizes, estavam alegres, estavam integrados, se sentiam muito úteis. Me faz lembrar também um pouco essa equipe que o Porto tem hoje, do Sérgio Conceição também, porque estão todos integrados ali, estão todos imbuídos do mesmo espírito e nota-se que esse grupo tem união e que faz a diferença nos jogos, quando é preciso todos. Sérgio Conceição, que também é teu colega de equipa durante meia época. É verdade, Sérgio Conceição que fez parte, né, desse grupo. Desse grupo campeão da Europa. Foi campeão da Europa, ele que também já tinha chego lá na equipe, já também consagrado, uma excelente passagem por Itália. E o Sérgio também veio acrescentar muito com a sua experiência, né, e com a sua liderança. Eu também que tive a oportunidade de jogar com o filho do Sérgio, né? Não sei se você sabe, com o Sérgio Conceição Júnior. Em que clube é que jogaste? Jogamos no Espinho juntos. No Espinho, excelente. Hoje ele está no Estrela da Amadora, mas... Está no Estrela da Amadora, exatamente. Tivemos a oportunidade de partilhar o balneário no Espinho. Há alguma coisa em comum entre eles ou é muito diferente do pai? Não é muito diferente. Se calhar jogando, a forma de jogar
Ele é lateral direito, Ele é não é? lateral direito também, o Sérgio era mais ofensivo, mas também pela direita e também. Mas o Sérgio Júnior é um miúdo mais calmo, mais calmo. Só que a vontade de ganhar e a competitividade Está lá. Tá lá. Isso aí. O pai, o Sérgio, não sei se recordas dele, mas ele era mesmo, como treinador também, mas como jogador era um animal competitivo, na seleção, na Lazio, no Inter. Foi esse animal competitivo que conheceste no Porto? Sim, muito aguerrido, queria ganhar tudo, não queria perder nem a feijões, nada, e sempre com essa mentalidade forte e vencedora, o Sérgio. Por isso que eu digo, trouxe esse espírito também para o grupo e veio acrescentar bastante naquilo que foi a equipe vencedora da Champions de 2003 e 2004. Bruno, tiveste em alguns jogos essa campanha, contra o Real Madrid, contra o United, o Manchester United. Quando é que tu começaste a sentir que, de facto, aquilo podia ser possível, ser campeão da Europa? Tu ou vocês? Sim. Ali, a primeira fase, apanhamos um grupo com o Real Madrid, um grupo assim... Exigente. Exigente. Mas eu penso que depois, quando chegou nas oitavas, ali aquele jogo contra o Manchester também, United, a equipe, depois daquele gol do Coxinha, sentimos que dava para vencer esse título. E também as coisas foram encaminhando para isso, né? Teve o jogo do Lyon, depois também teve Deportivo Corunha, um jogo dificílimo, mas que eram equipes que também estavam ao alcance do Porto. Penso que foi uma Champions atípica, mas que foi ganha com muito suor e com um grupo que muito bem orquestrado pelo Mr. Mourinho também, e foi maravilhoso. A festa, tudo foi inesquecível. Tu jogaste contra o United no Dragão e em Old Trafford estás no banco. Sim. Quando há o golo e depois há aquele sprint, aquele do José Mourinho, como é que vocês reagiram no banco ao ver aquilo a acontecer daquela maneira? Foi uma loucura, foi uma festa. Um ambiente incrível também. Os estádios ingleses. Muito legal, muito diferente, assim, daquilo que a gente vive no Brasil, mesmo aqui em Portugal. Foi um clima de euforia muito grande depois daquele gol. Parecia que estava predestinado a acontecer. E o Coxinha realmente... como sempre, né, pragmático. Coxinha, para fazer esses gols, ele já fez vários assim e teve a felicidade de fazer esse. E penso que a partir daí a chave virou e já ninguém parava mais esse Porto. Bruno, vamos pegar ainda a camisola da grande final de Gelsenkirchen, que é essa aí ao lado. Sim. O que é que te vem logo à cabeça quando pegas nesta camisola bonita? Eu sinto saudade desse tempo, sinto saudade daquilo que é representar o Porto a nível europeu, das grandes noites europeias, dos jogos, de tudo que envolve, né? Chegadas no hotel, saída para aquecimento, entre entrada e saída do autocarro, as conversas, e isso tudo me remete para esse passado assim glorioso do Porto, em que eu tenho orgulho de poder ter feito parte em alguns momentos. Foste convocado para a final de Gelsenkirchen. Onde é que assistes à partida depois? Desculpa, não entendi. Foste convocado para a final. Onde é que assistes à final? Estás na bancada? Na bancada. Ficaste tu e o Maciel na altura de fora? Sim. Ficou o Maciel e depois logo que acabou nós entramos rápido. Mas foi uma explosão de alegria. Primeiro gol do Carlos Alberto, tudo. Depois gol da Lene e depois o Deco a fechar. Exatamente. É um jogo em que o Porto foi muito superior, não houve grandes dúvidas. Sim, não houve grandes dúvidas e acho que foi uma final interessante, mas eu acho também que o Mr. Mourinho, ele preparava muito bem a equipe. E a gente, por mais que o adversário tivesse qualidade também, o Mônaco tinha também excelentes jogadores. Tinha o Rotan, tinha o Morientes, tinha Juli, tinha jogadores de grande qualidade. Mas eu penso que o Porto estava muito bem organizado e preparado para essa final. O Mourinho era daqueles técnicos que, antes de uma final, massacrava com informação a equipa ou deixava mais... Não, nunca. Sempre deu informações precisas, mais curtas
E nunca... Não era daquelas palestras intermináveis? Não me lembro de um colega virar para outro e falar, fogo, não, não acontecia? Isso não acontecia. O Mr. Mourinho resumia bem, eu acho, na altura o André Vilas-Boas que trabalhava. Sim, o André. Na parte da observação. Exatamente. E ele resumia bem e o Mourinho acho que ainda resumia mais um pouco ainda. Mais um bocadinho. Então a gente só ia com a informação essencial e aquilo que era importante para o jogo. E no balneário, claro, nos intervalos de jogos corrigia e era muito assim, muito específico no que queria. E a mensagem era clara e depois ficava fácil. Há alguma história que gostes de contar aos teus pais, aos teus amigos sobre essa equipa, sobre essa época? Que possas contar? Tem uma história assim? que eu conto, mas é assim que eu fiquei meio... O Mr. Mourinho uma vez, esse foi o jogo contra o Real Madrid. Então eu estava a fazer assim uma excelente semana, estava a crescer, estava confiante, estava bem. Mas só tinha 18 anos, eu acho. E aí o Porto ia jogar em Madrid, contra o Real. Aí o Mr. Mourinho me chamou lá, igual ele me chamou dessa vez no gabinete dele. No gabinete dele. Só que dessa vez ele foi para me elogiar, dizer que eu estava treinando bem e tudo, e falou que eu provavelmente ia jogar esse jogo. Para não contar para ninguém em casa tal, que da forma como eu estava treinando, foda-se, jogar contra o Real Madrid lá ia ser para mim ia ser top. Falou, só que aí chegou na véspera do jogo, aí veio o Waldemar Brito de novo. O Waldemar aparecia sempre nesses momentos. O Waldemar aparecia e tal. Bruno, queria que eu te passe a mensagem, que talvez esse jogo ainda não vai dar, não sei o que e tal. Mas também assim, eu já tinha falado também para minha família, já tinha contado em casa, já tinha... Mas infelizmente esse jogo eu não saí jogando, mas depois entrei. Ainda jogaste uns minutinhos depois? Eu entrei alguns minutos no final, nos acréscimos, mas naquela época para mim era tudo lucro, era tudo, claro que sim. Era tudo um aprendizado e com 18 anos tá num jogo desse. Acho que era o jogador mais novo do jogo. Provavelmente. E tá ali com jogadores como o Ronaldo, o meu ídolo, o fenômeno, Roberto Carlos, Beckham, Zidane, e fora os da minha equipe também, claro que sim. Que eram excelentes jogadores e foi uma época de aprendizado, mas muito marcante para mim. Tiveste a possibilidade de falar com o Ronaldo Fenómeno nessa altura, não? Não, mas eu falei com o Roberto Carlos. Ou ficaste com timidez? Sim, na altura eu não falei com ele, mas o Roberto Carlos eu falei, até peguei uma camisola dele tudo e foi muito legal. O Roberto era muito expansivo, não é? Muito alegre. Sim, o Roberto estava mais... Eu acho que o Ronaldo, não sei porquê, na altura não teve essa interação, mas com o Roberto Carlos eu pude falar e também foi muito legal. Podes pousar essa camisola, Bruno, e vamos seguir em frente. Bruno, depois dessa época em que corre tudo bem ao Porto, aliás, faltou aqui só mostrar faltou aqui esta coisa linda. Essa aqui, 2003, 2004. Recebeste logo no relevado isto? Logo no relevado, eu estava lá comemorando com eles, estava lá muito... Esses dias eu vi o Porto, a conquista do título, eu vi também o Manafá entrar depois e também a participar do festejo. E eu também me lembrei dessa altura que eu participei dessa forma, mas também com o mesmo entusiasmo e também penso que é meritório por tudo aquilo que a gente faz durante a época, né? E tá com a equipe. Às vezes não dá para ir para o último jogo, mas é uma opção do treinador. Claro que sim. Em 2022, o que é que sentes ao olhar para isso, ao pegar nisso? Saudade, nostalgia, um arrepio na pele? Sim, acima de tudo orgulho, né? Porque é um patamar alto, e da onde que eu saí, da minha cidade. Eu penso que pouquíssimos, ou foram 2 ou 3 atletas só que conseguiram chegar a conquistar uma medalha dessa. E só me faz pensar que eu sou um privilegiado e pude também fazer o que eu gosto com alguma alegria e isso que é o mais importante também. Valeu a pena, não é? Valeu a pena, todo o sacrifício que eu fiz, todo o esforço. Muitas das vezes a gente deixa a família para trás quem diz vai viajar e não pode sair, enfim, muitas restrições para poder chegar aqui a um patamar de excelência. E o teu irmão não tem nenhuma destas? Meu irmão não tem, não. Meu irmão não tem. Ele tem alguma prova europeia? Está a fazer uma carreira, acho que... Fantástica, sim. Sem dúvida. Uma carreira muito boa. Mas estava agora aqui a pensar de memória, eu acho que ele não ganhou nenhuma prova europeia, pois não?
Não, ainda não. Ganhou muita coisa na Ucrânia, Sim, muitos campeonatos. Ganhou bastante A nível coisa. europeu, Fez creio bons que não. jogos a nível europeu também. Liga dos Campeões. Mas na Taça família, UEFA. só o Bruno é que tem mas da esta. família só eu que tenho. Essa é minha e ninguém tira. Exatamente. Bruno, depois de uma época tão boa para o clube, para ti também, porque era a tua primeira na Europa, porquê é que sais para Setúbal no ano a seguir? Foi a opção do Adriance, na altura, não é? Que chega a ele que vem? Ou foi ainda um conselho do José Mourinho para tu jogares mais vezes? Sim, Como é que foi? Foi uma decisão que, assim, eu vim para cá muito cedo, né, com 18 anos, e era preciso jogar para ter uma afirmação. Na altura, já em dezembro desse ano, que a gente conquistou, já tinha um clube que queria que eu fosse... Apareceu alguns clubes em dezembro, mas eu falei, não, eu quero jogar a Liga dos Campeões. Né? Por isso que eu tenho ela aqui hoje. Porque Mas quando chegou no começo da época, o Porto mudou, né? O Mourinho saiu, o Mr. Mourinho saiu, houve uma mudança no plantel e eu voltei, fiz a pré-época com a equipe, só que o treinador era o Del Neri. Del Neri, exatamente. Del Neri, e pronto, e tinha outras opções e provavelmente eu não ia jogar tão regularmente com ele, pelo menos essa era a indicação que eu tinha. E pronto, e aceitei o desafio de ser emprestado. E a verdade é que o Del Neri também fica ali um mês no máximo, talvez nem um mês. É verdade, o Del Neri ficou pouco tempo e as coisas não correram bem para ele aqui no Porto. Mas a verdade é que eu já tinha saído, tinha um clube que queria muito que eu fosse fazer parte. E na verdade, se eu fosse emprestado, eu queria ser emprestado para um clube para o Brasil, um clube de fora, mas o Porto queria que eu fosse emprestado aqui para o Setúbal, para estar aqui mais perto e estar sendo observado mais, enfim. E eu fui para o Setúbal e, tirando a lesão, foi uma época muito boa, que eu pude jogar. Eu fiz muitos jogos, fiz 30 jogos, fiz 10 golos. Pude também mostrar para todos aqui em Portugal o meu valor e voltar para o Porto com outro status. Claro que sim. Bruno, a primeira lesão grave que tens é no Vitória? Sim, no Vitória. Mesmo a acabar a já no temporada. Final da época, penso que foi em abril, e a gente já estava na semifinal da taça e estava com o campeonato já com a manutenção garantida, foi uma época muito boa. Tínhamos um grupo muito bom, orientado pelo Mr. José Coceiro também, e muita competência, qualidade. E a gente fez grandes jogos. Só que no final da época eu tive uma lesão grave e rompi o ligamento cruzado. Foi a minha primeira lesão, foi muito complicado. Joelho esquerdo? Joelho esquerdo, foi muito complicado, porque eu lembro do médico falar assim, se eu vou fazer vou colocar uma seringa, se sai sangue é porque pronto, não pode mais jogar daqui a 6 meses. E eu estava torcendo para que não saísse nada. Mas, enfim, foi muito duro, porque eu quase não tinha lesão, assim. E quando aconteceu essa lesão, ficar 6 meses sem jogar, eu sabia que ia ser prejudicial para a minha carreira, né? Até voltar, pronto, e já teria que me adaptar de novo. Mas, enfim, fisioterapia também é muito complicado. Mas, contudo, foi uma lesão complicada num momento em que eu estava realmente muito bem na minha carreira. Bruno, tu ficas sem jogar a temporada 2006-2007, que é aquela primeira do Jesualdo no Porto, acho que creio que é isso, e ficas mais à frente mais uma temporada sem jogar. Tu não jogaste 2 anos. Sim, foi assim, depois dessa lesão, eu estava a voltar, estava a recuperar já, depois dos 6 meses, já na outra época. Quando eu volto a treinar uma semana, eu também, num movimento no treino, tive um outro problema no joelho, mas consequência dessa cirurgia. Exatamente. E ainda fico mais 5 meses, ou seja, essa época, 2005, 2006. Exatamente. Perdi a época toda, fiquei quase uma época toda sem jogar. Incrível. Depois, numa fase importantíssima para ti, não é? Uma fase importantíssima, uma fase que tinha muita expectativa, né? Tanto do Porto como eu, minha família, claro, de poder dar a volta por cima e voltar, né, a ter aquele prestígio e chegar o mais longe possível.
Mas a verdade é que, pronto, depois dessas 2 lesões eu fiquei uma época sem jogar. Volto em 2006, 2007, que foi esse ano aqui. Exatamente. Eu posso pousar assim. Aí está ela. É. É o teu melhor ano no Porto, É o meu melhor ano no Porto, com o professor Josualdo. Também já, professor Josualdo, também já era um homem, já estava mais maduro, já fisicamente voltei bem, fiz um grande trabalho com o Antônio Dias, que era um recuperador físico muito interessante que a gente tinha no Porto. E agora está a trabalhar, acho que com o guarda-redes, com o Nuno Espírito Santo, sim. O Nuno fez eles fizeram um trabalho excelente comigo, o André, o António. E a gente fez um trabalho excelente, eu voltei. Eu me lembro que era o Adriano, o treinador, e ele ficou muito surpreso com o trabalho, porque os que estavam a treinar, parece que eu tinha voltado melhor do que eles estavam a treinar. Antes. E ele, a partir daí, adotou mesmo o Antônio para trabalhar com ele, integrou no plantel, enfim, foi muito legal. E quando pegas nesta menina, o que é que... Quais são as memórias mais fortes? Uma saudade tremenda, porque foi um ano bom de afirmação, né? Um ano que eu ainda não era titular, mas estava a encaminhar estava ali a busca dessa titularidade, e toda vez que entrava muito bem nos jogos. Fiz parte desse grupo. Esse grupo já era um grupo diferente, já era um grupo em que eu não era mais humilde do grupo, já não era o mais novo. Já eras visto como uma opção séria. Já visto como uma opção e a crescer, né? Em crescente. E foi um ano bom, foi um ano que joguei campeonato, joguei taça, joguei Liga dos Campeões, um ano mesmo de afirmação. Só não foi perfeito porque no final, como eu tive também outra lesão grave e não pude participar da festa do título. Participei, mas de uma forma condicionada, não joguei o último jogo, o jogo da festa, é isso. E foi mesmo outra vez no final da época? Foi no final da época. Mais uma vez? Mais uma vez. Esse ainda foi pior, que foi na última semana. Ia ter o jogo da taça, um jogo que talvez poderia jogar, enfim. Novamente no esquerdo, Bruno? Sim. Foi uma recaída, tive o problema no ligamento cruzado de novo e tive que ficar mais um bom tempo sem jogar. Mas é um ano que o Porto ganha. É isso. Ganha bem o campeonato, com uma ajuda minha, tenho orgulho de falar, porque foi realmente um gol importantíssimo nessa caminhada. E contra o Benfica... 28 de outubro de 2006. Exatamente. Lembras-te dessa jogada? Eu lembro. Lembro de tudo, né? Lembro que estava num momento muito bom, realmente. Estavas no banco cheio de vontade de entrar? Estava no banco e já tinha uma confiança que, se eu entrar, eu vou marcar. Se eu entrar, eu vou marcar. E já estava atento assim ao professor Josualdo. Me chama que eu quero entrar. Tá. E por acaso entrei muito bem no jogo, contra a maré do jogo, porque o Porto começou muito bem esse jogo, eu me recordo. O Porto começou fantástico. O Anderson joga muito, o Quaresma fazer gol, o Postiga fez gol. Tudo se encaminhava para um jogo tranquilo do Porto. E o Benfica, na segunda parte, começa também voltou melhor para a segunda parte. Acontece nos jogos. Claro. Voltou melhor, marcou um gol, cresceu, fez outro e o jogo estava ali... Indefinido, o Benfica atacava, o Gesualdo me lançou. E nessa época eu lembro que o Gesualdo me lançava, às vezes não era para a minha posição. Às vezes me lançava para médio, para extremo. Curioso. Curioso. Mas acho que ele também estava com muita confiança naquilo que eu trazia para a equipe. Segravas muito bem a bola? Segurava a bola, tocava bem, criava alguma oportunidade para os próprios avançados. Quando não era eu que marcava, também criava. Assim, um pouco a mistura assim, que o Taremi faz hoje também. Sim. Ajudava muito a equipe e ele percebia isso e me colocava em qualquer posição. E foi nesse jogo do Benfica que eu pude também entrar e ajudar com gol já nos descontos. Futile lança? Futile lança, eu corro, dou 3 passos em direção assim a uma disputa de bola em que a bola salta e aí eu aproveito para fazer um movimento que acho que na minha família já é... Porque meu pai era um bom cabeceador, né? Meu pai fazia muitos gols de cabeça e ele sempre ensinou a cabecear para baixo e fica mais difícil para o goleiro, supostamente. E eu cabecei para baixo e não teve hipótese. E depois, a partir disso, eu só me lembro de já estar lá no meio dos adeptos e foi uma explosão de alegria. E foi mesmo marcante na minha carreira esse gol. Bruno, curiosamente, 3 dias depois, marcas em Hamburgo.
Um gol também importante. Foi no dia 1 de novembro de 2006, portanto 3 dias a seguir. É verdade. É uma fase quase mágica. Uma fase muito boa, muito boa. E jogar a Liga dos Campeões nos dá uma... Como é que eu posso dizer? O gol passa no mundo todo. Assim, uma visibilidade, uma exposição. Exatamente, uma visibilidade, uma exposição muito grande. E nesse momento, toda a gente a chamar no telemóvel, solicitar. E isso é um momento muito bom na minha carreira, sem dúvida. Depois de marcar o Benfica, passado três dias em Hamburgo, é um jogo que o Porto também estava a precisar. Eu entro bem e marco. E foi um gol bonito esse contra o Hamburgo, foi muito bonito. Foi um gol bonito. Para a perna esquerda, chutei de fora da área. Foi muito legal. É esse momento que eu sinto saudade de viver isso tudo de novo. Quando eu olho para essa camisa e recordo isso tudo. Bruno, acho que não há problema, estamos aqui a falar em off antes de começar a entrevista. Quem estava de fora tinha sempre a sensação de que agora é que vai ser o Bruno, porque de facto o talento estava lá, a classe com que tratavas a bola de facto era diferente, mas depois as lesões começaram a surgir tantas vezes. No plano emocional, precisaste de ajuda? Como é que tu andavas nessa fase em que estavas tão bem e de repente... Foi difícil. Eu tive que me reinventar, né? Algumas vezes, né? E sem a ajuda da minha esposa, da Paola, acho que nada disso seria possível. E a ajuda da minha família, e meu pai, minha mãe, sempre também me apoiaram muito. Depois, com a chegada dos meus filhos também, eu também fiquei mais maduro e sempre consegui levar isso a bom porto. Mas não foi fácil, claro. Tive vários momentos da minha carreira que eu pensei em parar, desistir. E fora esse tipo de administrar essas emoções, né? Uhum. Passar de um patamar para outro não é fácil. E também as dores das lesões, Isso. e todo o trabalho que tem que fazer fora campo para poder estar minimamente em condições, né? Porque já sabias aquilo que ias ter que passar à frente. Sim, não é? sim, toda a preparação e fortalecimento dos músculos, da cadeia, cadeia muscular, para poder evitar novas lesões, né? Uhum. O risco é muito grande. Mas eu encarei sempre isso com muita fé, com muita boa vontade, sempre muito positivo. Eu acho que as lesões não deixaram eu ter a carreira que eu almejava, mas mesmo assim eu sou muito grato, penso que sou um privilegiado de ter vivido grandes emoções naquilo que eu gosto de fazer. Lesões graves, quantas foram, Bruno? Deste género? Eu tive 3 lesões graves no joelho esquerdo e uma também no joelho direito. Depois, quando eu tive no Gil Vicente, eu ainda tive mais uma vez o ligamento numa época cruzado. que estava a correr muito bem também. Outra época que estava a correr bem, Muito por bem. acaso. Estávamos em quarto, penso que era já na metade do campeonato e fizemos excelentes jogos também pelo Gil Vicente. Antes de entrarmos na parte final da nossa conversa, trabalhaste, portanto, com o José Mourinho e depois apanhaste o Adriance e o Josualdo Ferreira. Sim. Fala-me um bocadinho deles, os dois também, o Co e o Josualdo Ferreira. Completamente diferentes? Completamente diferentes. Podes pousar, se Posso quiser. pousar? O braço. O Quadrança é uma escola totalmente diferente, né? Um futebol, assim, muito aberto, muito arriscado, assim, um futebol atrativo, mas sem muita responsabilidade defensiva, né? O que causa algum choque aqui, né? Em Portugal também, no começo, houve algumas reticências, assim, com o estilo, com o modelo de jogo que eu... Ele jogava com 3 defesas só na altura, com recordo 3 disso. defesas e 4 no meio campo e mais 3 na frente. E no começo, até mesmo para os jogadores, era uma novidade, né? E aceitar esse tipo de jogo e entender as ideias dele não foi fácil. Depois, a liderança do Quadrança também. Durão, não é? Dizia-se. Muito duro, muito rígido. Era como se fosse um pouco ditador. Era aquilo e tinha um certo orgulho naquela presença do líder e... Era verdade que ele não gostava de cabelos compridos, brincos, tatuagens? Sim. Ele era um pouco reticente a isso e muito boné também, chapéu, não gostava que usasse. Enfim, eram as regras que ele colocava para o grupo, sim, sem dúvida. O Josualdo, o oposto quase. Gesualdo oposto, Gesualdo muito sério também, muito comprometido, mas muito mais alargado em termos de liderança, muito mais paciente, mais um
um paizão assim, orientador, numa linha assim mais tranquila e que leva as coisas politicamente assim mais E notava-se que ele corretas. gostava de ti. Sim, sim, ele gostava de mim. Eu também gostava dele. Depois tivemos assim uns dissabores porque eu queria jogar e, enfim, depois de tudo que eu passei, pá, e depois de tudo que eu fiz também, penso que Sim. estávamos a falar em outubro, depois Outubro, novembro, dessas exatamente. entradas todas que eu tive, eu saí da equipe sem nenhuma explicação. E quando eu fui falar com ele, a explicação que ele me deu também não tinha, para mim, não tinha justificativo. E, enfim, ficou um pouco, aí nossa relação ficou um pouco mais amarga nesse período. Entretanto, depois também tive a oportunidade depois de reencontrá-lo e falamos E as coisas. e as coisas esclareceram, porque também eu quando fui para o Brasil de férias nesse ano, depois da lesão, estava muito chateado, estava muito para baixo e um jornalista no aeroporto se aproveitou 2007. um pouco da minha declaração e colocou aquilo como se eu tivesse falado mal dele, tivesse criticado duramente, enfim. E foi um momento que a nossa relação ali estremeceu, mas depois quando eu retornei, nessa oportunidade eu falei com ele, voltei a treinar com a equipe e a gente esclareceu tudo. Bruno, depois ainda passaste por mais alguns clubes cá em Portugal, depois foste ao Chipre, Roménia, Hungria. Dos 3 países estrangeiros, qual é que gostaste mais? Assim, diferente, muito diferente, né? O Chipre é uma ilha, perto da Grécia, uma ilha que é uma ilha que é dividida. Um lado é cipriota, outro é turco. E o clima maravilhoso, nem parece que estamos aqui na Europa, assim, muito calor, muita praia, as praias também são lindas, né? Para mim, para minha família foi um momento Socialmente foi interessante. Socialmente foi muito interessante. A nível de campeonato, visibilidade era pouca, sem dúvida, muito limitada. E foi já num momento que eu fui para lá da minha carreira em que também eu estava a olhar todo o contexto, não só a parte esportiva. Com relação à Romênia, não me adaptei, sou sincero, não me adaptei à Romênia. Fui para uma cidade pequena também. Estava lá o teu irmão na altura, comentavas? Muito mais frio que aqui também. Lá é mesmo neve e não me identifiquei muito com o país, não, pelo menos com a cidade que eu estava. Sei que nas cidades grandes é um pouco melhor, mas não vim embora, passado 4 meses eu vim embora. Com relação à Hungria, já gostei mais da cidade. Eu fiquei em Budapeste, que é uma cidade muito boa, bonita, uma cidade em que tinha praticamente quase todas as coisas que eu tinha aqui em Portugal, então não precisei me adaptar muito, não foi muito diferente. A única coisa que era mais complicada era o frio e o gelo, porque realmente tinha gelo no campo quando a gente ia começar a treinar de manhã e tinha que esperar o pessoal lá tirar o gelo, tudo. Mas gostei de viver lá e o clube também era um clube organizado, o IPEST, e também fui muito bem recebido lá. Foi uma experiência nova, não conhecia nada da Hungria e tive a oportunidade de jogar num país diferente e conhecer uma cultura nova. Claro. Bruno, excetuando o Porto, obviamente, aqui em Portugal, qual foi a melhor época que fizeste e qual foi o clube que mais gostaste de jogar? Onde rendeste mais, vá? Sim, a minha melhor época, sem dúvida, que foi essa aqui de 2006, 2007, que a gente falou. Com o Porto? Sim, com o Porto. Foi... Além dessa, Além Vitória... Além dessa, minha melhor época foi no Trofense. A Trofense, aí está. Tive uma boa passagem pelo Espinho também, que então não posso vamos aí esquecer falar um do pouquinho Espinho. sobre o histórico Espinho. Uma camisola muito bonita. O Espinho é um grande clube histórico também, que me deu a oportunidade de voltar a jogar também. E a fazer golos. E a fazer golos, sim. Em 10 jogos como titular eu fiz 12 gols, foi muito bom. E acabei a época com o hat-trick também. Com o hat-trick. O E Trofense na segunda liga? O Trofense foi depois do Espinho. O Trofense já é um clube que passou na segunda liga recentemente, depois um clube que tinha um projeto para esse ano do CNS, montou uma equipe muito forte,
tivemos aí praticamente o campeonato todo na liderança e me deu a oportunidade também de jogar e marcar muitos gols. Foi a minha melhor época em Portugal, com 18 gols, 18 e gols. 5 assistências. E nesta altura que idade é que tinha já na trofa, Bruno? Já estava com 35. Ou seja, os problemas físicos foram combatidos e bem combatidos, foram ultrapassados. Eu fui me adaptando também. Eu comecei a perceber como é que eu poderia render. Um pouco como faz o Cristiano Ronaldo, Sim. e esses jogadores que também já atingiram uma idade, mas também continuam no ativo e bem. Menos correrias. Menos desgaste, tanto emocional como físico. Aproveitar os momentos certos de atacar os espaços mortos, que às vezes o defesa não percebe. E passa muito pela inteligência tática também. Como eu posso ajudar a equipe de uma forma que eu tire rendimentos e consiga também ser útil. E aí esse ano no Trofense foi muito bom por causa disso. Eu marquei 18 gols, 5 assistências e fizemos uma época memorável, assim, sem dúvida. Muito bem. Bruno, agora que decidiste e anunciaste que de facto já chega de futebol mais a sério, pelo menos, como é que se gera tudo isto? Foste preparando, já tinhas decidido, Sim. foi uma coisa de momento? Não, na verdade eu estava a pensar, depois dessa época aqui no Trofense, eu estava a pensar em terminar já. 2019, não é? 2019. Só que, entretanto, o Trofense fez uma outra proposta para eu continuar lá. E penso que aí talvez teria sido o momento de dizer, ok, chega, não vou mais jogar e tudo. Mas a vontade, o bichinho está sempre ali. Compreendo. E continuar num clube que eu já tinha corrido bem a época passada, poderia também ser na minha cabeça, íamos fazer uma época igual ou melhor. Mas, entretanto, o Trofense também mudou muitos jogadores dessa época e as coisas não foram as mesmas. Começaste a ter mais o treinador ficou pouco tempo também. Enfim, a época começou a mudar para um caminho que não te agradou? Não me agradou e depois também veio a pandemia. Ok. Aí com a pandemia ficou muito complicado, parou-se os jogos, né? Sim. Enfim, aí talvez teria sido o momento de ter parado de jogar, mas não parei, veio a pandemia. Entretanto, comecei a treinar uma equipe no Sub-13, no Canidelo, e aí fiz esse ano pelo Canidelo, depois treinei o 16, e aí apareceu a oportunidade de jogar pelo Canidelo. Desde esse primeiro ano, já como treinador do Sub-13 do Canidelo, eu sempre ouvia eles perguntando por que eu não jogo lá, por que eu não jogo lá, vem jogar pra cá e tal. E na época passada, no começo dessa época, com meu filho jogar lá, eu a treinar o Sub-18. Mais uma vez eles a perguntar, enfim, por que não, né? Foste outra vez cercado pelo futebol? Fui cercado e acabei por aceitar fazer mais uma época jogando. Quantos filhos tens, Bruno? Tenho 2. Rapazes? Não, um é o Bruno, tem 10 anos, está lá no Sub-11 do Canidelo, e a minha filha se chama Maria Eduarda. Que idade tem? Chama ela de Duda, ela tem 7. 7 anos, muito bem. E também gosta de jogar, joga muito bem. Os dois jogam muito bem. Agora... E são portugueses? São portugueses os dois. Por enquanto é brincar, né? Se divertir. Falavas aí que treinaste já as camadas jovens do Canidelo. Na tua cabeça, o futuro passa por aí? Passa porque é uma forma de eu continuar a fazer o que eu gosto, que eu acho que é importantíssimo a gente fazer o que gosta. E depois de uma outra forma, né? Uma forma mais intelectual, uma forma mais mental de dar seguimento ao futebol, né? Continuar no futebol. Duas questões e acabamos esta conversa excelente. Primeira, olhando para trás, tantos anos de atleta, qual é que é a história que te vem à cabeça de forma imediata e que mais gostas de contar aos teus amigos? A mais engraçada, a mais marcante? Podes escolher o que quiseres, Bruno. Ligado ao futebol. Uma, duas ou três, estás completamente à vontade. Aquela que nunca pode faltar nas tuas conversas com os teus amigos. Ixi, agora, deixa eu ver. Tem uma história boa. A gente estava no avião, estava eu, Bozingua e o Deco, e, se não me engano, o Derlei.
E aí a gente tava a falar que, pronto, que tocava pandeiro, o Deco tocava outra coisa, e chegava no Bozingo, o Bozingo chocalho, mas dava assim uma... Aí o Deco tirou uma assim que era... Ah, tá vendo? Esse toca esse, toca... Porque o Bozingo ele jogava em várias posições. Várias posições. E jogava bem. Mas o Deco, quando queria pegar com ele, falava que quando tava todas as posições ocupadas, ele ia pro banco. E aí ele falou, Muito bom. tá vendo, Bozo? Você toca pandeiro, você toca bumba, você toca... Quando tiver tudo ocupado, ó, vai pra casinha. Muito bom. E a gente ficava sempre assim nessa palhaçada. Mas tem muita coisa, o Carlos Alberto mesmo. O Carlos Alberto é uma figura que quando estava com a gente contagiava o balneário muito. Esse devia fazer coisas engraçadas no balneário. Sim, fazia muita palhaçada. Eu sou mais... Eras mais reservado, tu, Bruno? Brinco também, mas não sou assim... Tem meus dias, sabe? Sim. Estou muito alegre, brinco, entro, saio. Tem dias que eu tô na minha casa, tô no meu espaço e cumprimento, mas não... Sou mais de dias, assim, não tem... Ao longo desses anos todos, qual foi o mais brincalhão que apanhaste? O colega mais brincalhão? Mais divertido? Tem português e tem brasileiro, né? Depois já o Pitbull também. O Cláudio Pitbull. Cláudio Pitbull, muito engraçado. Tivemos no Gil Vicente juntos. Uma figura também muito alegre, muito alegre. Isso pro balneário é rico, né? Porque traz muita alegria pro grupo. E também apanhei um português muito engraçado, que é meu amigo até hoje, o Manuel Curto. Manuel Curto, foi das camadas jovens, acho que do Benfica. Do Benfica, seleções jovens teve também. nas seleções, joguei com ele 2 vezes, uma na Naval e outra pro Leiria também, fomos jogar juntos pro Leiria. E ele é uma figura também muito engraçada, muito... Aqui no Porto atual, toda a gente diz que o Otávio é o mais chatinho, o mais competitivo, está sempre ali. Apanhaste algum Otávio ao longo da tua carreira? Acho que apanhei alguns Otávios, sim. Sem dúvida que apanhei. Agora sim... Aquele que está sempre ali ao lado a chatear um bocadinho, não é? Sim. A mandar vir. Que chato esse gajo. Sim, já apanhei alguns. O Leandro Lima, que jogou no Porto, era um bocado assim também, muito competitivo. Leandro Lima. Não queria perder nada. Jogaste com ele que em Leiria? Joguei no Setúbal. Muito bem. Estávamos os dois no Porto e fomos emprestados para o Setúbal. Leandro Lima. Apanhei o Brito também, que era um que jogava no Gil Vicente também. Também muito engraçado, que também era muito... Não queria perder nada, estava sempre assim. Sim, apanhei muita gente do futebol. Muito maltando. Bruno, e a última pergunta é muito simples e obrigatória. Olhando para trás, a quem é que gostavas de agradecer publicamente tudo aquilo que se calhar foi feito de forma invisível, aquelas pessoas que não aparecem tanto? Para quem é que vão essas palavras? Tem que ser para minha mãe e para meu pai, sem dúvida. E também para minha esposa, que esteve sempre do meu lado, sempre me apoiou. Sempre incondicionalmente, sempre teve nos momentos difíceis, nos momentos bons, nunca virou a cara à luta. Grande Bruno, gostaste?